Olá a todos os amigos do canal, comunidade ferroviária e entusiastas, sejam muito bem-vindos a este segundo vídeo do Ateliê Ferroviário, dedicado às numerações de série e classe de material circulante. No vídeo anterior dei-vos uma introdução acerca do material ferroviário português, como é numerado e organizado por séries. Neste segundo vídeo vou-vos falar no mesmo processo, mas baseado no sistema ferroviário britânico, cuja numeração se organiza por classes. Aqui por terras de Sua Majestade, a dimensão e variedade da frota homologada para circular na rede ferroviária é enorme comparada à frota portuguesa, e os vários sistemas internos adotados ao longo de décadas até ao presente para numerar as séries foram sendo simplificados, pois apesar da Grã-Bretanha ser membro da Convenção UIC, União Internacional do Caminho de Ferro, não faz uso prático dessa numeração dentro de fronteiras, nomeadamente no parque de material motor. Deste modo, para dar início às noções básicas do atual sistema britânico e tendo como base números de série de comboios referidos nos vídeos Comboios e Companhia, vou-vos exemplificar uma classe de unidades múltiplas bem popular na rede ferroviária britânica, de norte a sul, espalhada pelas três nações, Inglaterra, País de Gales e Escócia. Trata-se da classe 15X, mais conhecida por família Sprinter, cujo design de enorme sucesso teve produção entre os inícios das décadas de 1980 e 1990. A totalidade da família é composta por pouco mais de meio milhar de unidades divididas por 6 subclasses, representadas pelo terceiro algarismo incógnito X, pois este varia dentro desta classe 15, cujos algarismos em detalhe significam que se trata de uma unidade diesel hidráulica. Um sistema de tração muito à semelhança dos autocarros urbanos de alta capacidade que vemos circular, por exemplo, na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto ou na Carris, cujo mecanismo funciona mediante pressão de fluido. Estas unidades motoras da classe 15 pertencem à segunda geração do tipo Sprinter. Passo então a apresentar os membros desta família, que são as subclasses de unidades duplas 150, as automotoras 153, as unidades duplas 155, as unidades duplas 156, as unidades duplas e triplas 158 e as unidades triplas 159. Vamos então conhecer mais uma classe ainda dentro do diesel hidráulico e que se trata da bastante menos popular e já em vias de extinção família 14X, também fabricada na década de 1980, popularmente conhecida por Railbuses Pacer, constituída atualmente por 3 das originais 5 subclasses e já parcialmente abatida ao efetivo. Classe 142 de unidades duplas, seguida das classes 143 também unidades duplas e as unidades 144 duplas e triplas. Embora também façam parte da classificação de unidades diesel hidráulicas de segunda geração, pois trata-se de algarismos na segunda posição de valor superior a 3, sendo os de menor valor unidades de primeira geração atualmente a operar em preservação como património museológico, as Pacer adotam o algarismo 4 como exclusivo, dadas as suas características específicas e a geração a que pertencem. Por aí adiante, e de acordo com a mais recente tabela de numerações britânica de classes, a vigorar desde 2011, constatamos que ainda no diesel hidráulico
representado pelo algarismo 1, existem pelo menos mais duas especificações, que são a 6, aplicada a unidades diesel-hidráulicas de velocidades iguais ou superiores a 160 km/h, e que é fortemente influenciada pela extensa frota com essas mesmas características que fazem variar a subclasse acima do algarismo 9, fazendo automaticamente o 6 saltar para 7 e que ainda assim já tem que ser admitido para a especificação 8. No entanto, como não há bela sem senão, derivado ao risco de ruptura de algarismo de especificação na numeração de unidades diesel-hidráulicas, dado o massivo investimento neste tipo de tração diesel ao longo de mais de meio século, com um surto exponencial a partir do ano de 1980, em resposta à quase extinção do uso de formações clássicas de locomotiva e carruagens, o sistema de numeração de classes de 2011 viu ser introduzido o algarismo 9 para incluir mais classes com géneros. Foram então introduzidas as novas unidades classe 195 e mais recentemente as 196, ambas modelo Civity, fabricadas pela espanhola CAF. Como se pode constatar, o prefixo de classe 1 é o mais popular na numeração de unidades motoras, como não há entre todos os géneros de comboios de passageiros destas características na rede ferroviária britânica, sendo o claro reflexo de uma rede que só muito recentemente tem investido na eletrificação das linhas onde é possível de executar. Sugiro-vos, no entanto, que deem uma vista de olhos no vídeo Comboios e Companhia número 1, que eu lá falo num desses principais motivos que condiciona em muito a eletrificação da rede ferroviária nacional britânica. Ainda dentro das unidades diesel, a tração menos popular é a diesel elétrica, expressa pelo algarismo de classe 2 e seguido pelo algarismo de especificação também 2, a marcar a segunda geração de unidades deste tipo, tendo há décadas sido extinta a primeira geração, cujos valores variam de 0 e 1, sob a influência do algarismo de subclasse. Desde o início da década 2000 foi introduzida a família de unidades diesel-elétricas tipo Voyager, fabricadas pelo construtor canadiano Bombardier, nas subclasses 220 Voyager, 221 Super Voyager e 222 Meridian, tratando-se de unidades de nova geração para velocidades máximas de 200 km/h. Saltando finalmente para a alimentação e tração elétrica, representada pelos algarismos de classe 3, 4, 7 e 8, notamos que cada prefixo de série fala por si. O algarismo 3 refere-se às unidades cuja corrente de alimentação é por catenária a 25.000 volts corrente alterna, o tipo de corrente de alimentação que domina a rede eletrificada da ferrovia portuguesa, mas este algarismo engloba também unidades munidas de equipamento extra para alimentação por corrente contínua, independentemente da voltagem de alimentação. Estas unidades, equipadas para coleção de ambas as correntes, designam-se por unidades motoras elétricas bicorrente. Saltando para o algarismo 7, este prefixo compartilha das mesmas características do algarismo 3 e foi introduzido no sistema de numeração de classes em 2011, de modo a prever uma ruptura na quantidade de classes com géneros. O algarismo 4 é aplicado à classe de unidades múltiplas elétricas alimentadas somente por corrente contínua, presentemente apenas de terceiro carril, à semelhança do Metropolitano de Lisboa, visto que há muitas décadas que os poucos troços deste tipo de corrente por catenária na Grã-Bretanha foram deseletrificados ou convertidos para corrente alterna. No entanto, o prefixo 5 não vem contemplado para nenhum tipo de unidades motoras elétricas e resulta de um excesso de quantidade de unidades numeradas no prefixo 4, que em função da subclasse assume o valor 5. Os amigos do canal que forem a Londres, numa visita, quem sabe nos próximos tempos, após passarmos este período pandémico, e se viajarem pela ferrovia londrina, que é amplamente eletrificada ainda no sistema antigo de terceiro carril, onde reparar que nessas mesmas vias vão-se cruzar não apenas com unidades elétricas identificadas por estes dois últimos prefixos, 4 e 5, mas também pelo 3 e 7, pois algumas das unidades estão munidas quer para alimentação em corrente alterna ou corrente contínua. Por fim, e a encerrar este segundo vídeo, o prefixo 8. Este, à semelhança do algarismo 7, foi também introduzido no sistema de 2011, sendo aplicado às unidades elétricas de alta velocidade, isto é, velocidades na ordem dos 200 km/h. Algo que já não é novidade,
pois existem unidades contempladas no prefixo 3, autorizadas para essas velocidades. No entanto, este prefixo não tem especificações concretas, ainda que a sua aplicação seja até ver somente às novíssimas unidades série 800 e 802, fabricadas pela Hitachi. De lembrar que alguns exemplares são de tecnologia B-Mod, eletrodiesel, que também não é especificada neste prefixo de unidades pioneiras na inovação mais recente em unidades motoras na Grã-Bretanha. Mas convido-vos a seguirem o próximo vídeo, que dá continuação às numerações de classe e no qual vos irei dar noções acerca dos 3 algarismos representativos das variantes de classe e número de corrente de frota que segue o mesmo alinhamento das unidades motoras e locomotivas de tração moderna no sistema britânico, somente para uso em território nacional. Fiquem aí para a parte 3 das numerações de série e classe dos comboios. Subscrevam, protejam-se, sejam felizes na minha companhia.